No auge dos anos 60, a madeira era o carro-chefe da economia, principalmente na região sul do país, onde o pinheiro brasileiro era destaque pela boa qualidade de sua madeira. As madeireiras eram, na época, responsáveis pela maior arrecadação de ICMS do estado de Santa Catarina, gerando riqueza e também desenvolvimento aos municípios, que tinham a madeira como principal produto de comercialização e manejo. No ano de 1963, a araucária, ou pinheiro brasileiro, representava 92% do total das exportações brasileiras de madeira, tendo a Argentina como principal comprador e o trampolim para o comércio exterior dessa madeira beneficiada. O manejo sustentável da araucária possibilita uma floresta de melhor qualidade que permite que outras espécies se desenvolvam e garanta condições de crescimento da floresta ali plantada. Para você conseguir legalizar, para retirar a araucária, ele tem que ser 100% plantado em linha, não pode ter vegetação pelo meio, a fiscalização diz isso, que não, tem que ser só araucária limpa, como se tem os reflorestamentos de pinos. Só que a araucária não, ele vem com as outras árvores, a vegetação vem junto, porque ele não mata, ele não atrapalha, né? Ele é da nossa natureza, então ela acompanha. E por isso a dificuldade hoje é que tem muitos reflorestamentos que estão parados, ninguém conseguiu tirar, porque na hora de cortar, na hora de fazer a liberação, a burocracia é muito grande. O que a gente está reivindicando e faz tempo que a araucária volte ao comércio, que seja liberado, seja feito manejo, porque teve áreas que eu me criei trabalhando com madeira. Teve áreas que eu já foi retirado 5 vezes, na época que era liberado para tirar. E hoje você pode passar lá, está de novo, no mesmo diâmetro, o mato está igual, as águas embaixo estão igual, não mudou nada. Os bichos, a natureza está igual. Então, é a questão de saber fazer a legalidade certa e quem cortar, quem retirar, ter a consciência de que ele tirou uma e deixou 2, 3, dali 10 anos ele consegue tirar mais 1, 2 e deixar mais 2, 3, e sempre vai ter, sempre vai voltando. Vai sempre cortando as mais velhas, mais grossas e cuidando das mais pequenas. Você sabendo trabalhar faz a coisa certa, né? Eu acho que os ecologistas deveriam de acompanhar a gente um dia e ver, para a gente mostrar. Eu até queria ter o prazer de mostrar para um ecologista que cuida dessa parte, para eles verem o que é a natureza, como é que ela se regenera, trabalhando dentro das normalidades. Que eu posso falar de certeza, se você escolher a semente certa e tiver as autoridades, o governo, dê autonomia e dê consistência, para dar assistência para todo o produtor, para que ele possa plantar e colher depois, que nem é o Pinos. Que tem o Pinos, tem, se quiser financiamento, tem. O araucária não tem. Então nós precisamos dessa assistência, que o governo dê firmeza para todo mundo, para não voltar a plantar, para voltar a cultivar e cuidar. Quando se tinha liberação para cortar, eu teve uma época, quando o pai tinha serraria, nós, se eu não me falha a memória, foi em 83, 84. Ninguém queria vender, porque era uma aposentadoria. O cara segurava porque sabia quando ficasse doente, quando o pai ficasse mais velho, tinha a sua garantia. Então ali todo mundo segurava. Depois que começou as proibições, todo mundo ficou apavorado. Eu queria dar um jeito de consumir. Então isso eu acho que o governo deveria pensar melhor e chegar numa conclusão de que deveria dar assistência, porque para preservar a natureza tem que trabalhar com ela. E falta incentivo das partes governamentais, né? O incentivo é a garantia que você vai plantar e vai cortar, para que não se facilite, não se deixe mais burocrático demais as coisas. É muita burocracia. Então você vai fazer um projeto de araucária, você trabalha mais com o computador, chega ali, não aceita metade. Você não tem como brigar com o computador, não tem como discutir com o computador. Então você queria que o governo pensasse melhor e rever essa situação e incentivasse o produtor a plantar araucária e não pinos. Que o pinos faz parte, mas não tanto pinos, vamos mais na araucária. Antigamente, o agricultor ia para a roça jogando pinhões no chão. Hoje em dia, onde vê a araucária nascendo, arranca, porque se deixar crescer, não poderá cortá-la. A araucária, para ele, será um problema de espaço. Nem nos quintais, na cidade, se planta mais. E qualquer espécie sem renovação, mesmo que durem 300 anos, e algumas araucárias chegam a mais de 500 anos, está fadada a desaparecer. Todos os anos, 1% das araucárias morre naturalmente. Se não houver ao menos 1% de natalidade, ela será extinta. O estado de Santa Catarina tem hoje cerca de 3 a 4% de matas de araucária.
na década de 60, chegava a ser 20% da mata predominante. A Lei nº 12.651 de 2012, que institui o Código Florestal Brasileiro, regula, através da Portaria 001 de 1996 do IBAMA, o corte de espécies florestais, sendo permitido cortes de araucária de no mínimo 40 centímetros de circunferência e o xaxim pelo menos 30 centímetros de circunferência. Pelo Ministério do Meio Ambiente, a araucária está em extinção, assim como o xaxim. No ano de 2004, o acervo de araucárias na região serrana seria de 30.664.000 árvores. A quantidade considerada boa para o corte seria em torno de 10.630.000 árvores, com circunferência igual ou superior a 40 centímetros. Considerando os 3 estados na região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, somam cerca de 60 milhões de árvores acima de 40 centímetros de circunferência, de um total de 219 milhões de araucárias, conforme relato e pesquisa do senhor engenheiro florestal Newton Schneider. Isso aqui é um pinheiro plantado no ano de 1970, durante a Copa do Mundo. Portanto, ele está com 49 anos e o diâmetro dele, que nós estamos aqui com a régua, né, está marcando aqui 62 centímetros. Então é realmente satisfatório a gente estar aqui para mostrar a toda a população, a todas as autoridades constituídas, para que nós possamos explorar a araucária. Nós temos que plantá-la e explorar racionalmente. Nossa região poderia ser uma das regiões mais ricas do país, se nós tivéssemos realmente dado o devido valor o cultivo dessa fantástica espécie chamada araucária angustifolia. A nossa ideia sempre foi, fazermos algum experimento, e esse que nós tivemos aqui anterior, justamente para a produção de semente de madeira. E se as autoridades tivessem realmente a consciência de vida, eles já tinham partido para isso. Porque não adianta só proibir uma série de coisas. As autoridades constituídas deveriam fazer financiamento para o agricultor, para o fazendeiro, mesmo para os madeireiros, motivando esse pessoal a permanecer no campo. Porque o que acontece hoje, o que nós vemos é o pessoal se deslocando para as cidades, criando uma infinidade de problemas, A ONU diz que um homem no campo custa 7 vezes menos do que ele morando na cidade. Pelo Código Florestal Brasileiro, em seu artigo 70, as esferas municipal, estadual e federal podem proibir ou limitar o corte das espécies da flora e demais espécies raras, endêmicas e em perigo ou ameaça de extinção, bem como das espécies necessárias à subsistência da população tradicional. Por outro lado, apesar da madeira de araucária ser considerada superior à do pinus, o pinheiro americano, esta é a preferida pelos mercados, por não representar risco de infração às leis ambientais vigentes. O comércio de madeira e outros produtos derivados da araucária enfrentam sérios obstáculos, tanto no mercado interno quanto externo, por se tratar de uma árvore nativa incluída na lista de espécies ameaçadas de extinção. Quando você estimula o uso de um recurso florestal, você indica que ele tem valor econômico, tem importância social, Então as pessoas, assim como o pinus e outras espécies, a tendência é que com o manejo você favoreça que os proprietários tenham interesse em implantar e cultivar mais ainda essa espécie, O interesse, vamos dizer, hoje em você não desenvolver ou cuidar florestas de araucária é justamente porque você não pode utilizar esse recurso. Então o que a gente vê aqui, alguns locais, depois o câmera vai mostrar ali para vocês, indivíduos jovens assim que o pessoal vem aqui e corta, justamente para não desenvolver e para não invadir campo, perder área de produção e assim por diante. Então o manejo, na verdade, ele é um efeito contrário. Ele tende a favorecer que as pessoas queiram conservar e manter esse recurso.
E outra característica associada ainda a isso, né, que a gente nota por não usar o recurso florestal, você tem um êxodo, né, vamos dizer assim, rural, ou seja, essas propriedades estão ficando sem pessoas. E no futuro, né, que trabalhem a terra e os recursos florestais. E no futuro isso também é extremamente prejudicial. Vamos liberar o manejo da araucária. O que o proprietário tem que fazer? Tem que contratar um profissional, fazer um levantamento, ver a quantidade de árvores, estudar o crescimento e a taxa de incremento e com base, né, nas técnicas algumas técnicas de manejo florestal que a gente tem na ciência florestal, você pode usar vários métodos de intervenção. Então tem a proposta, né, que a gente apresentou do Liocurt, que para as propriedades, né, daria em torno de 10 a 15% da quantidade de árvores que você tem. Algumas propriedades que têm uma densidade menor, aí você pode fazer por redução de área basal. E nunca ultrapassar, né, pelos estudos que tem em termos gerais no mundo como um todo, você não pode retirar mais do que 20% da quantidade de área basal que você tem numa propriedade. Acima disso, né, você estaria comprometendo novamente, né, aí colocando em risco de extinção a espécie. E comentando sobre isso também, né, a resolução do CONSEMA, que é de 2014, previa, né, que em 2019, até dezembro de 2019, o governo teria que contratar um estudo se realmente a araucária está ou não em extinção. Esse estudo não ocorreu, nós estamos em 2020 e automaticamente, né, pela resolução, a araucária estaria saindo dessa lista de ameaçada de extinção. Esse senhor aqui teria, né, se ele fosse cortar hoje, ele teria em torno de R$1 milhão na quantidade de 10%, ou seja, retirando 30 indivíduos por hectare, 37 indivíduos por hectare. Somando com o total da propriedade, né, que são 84 hectares, o que ele teria como renda hoje, em torno de R$1 milhão. O Estado está perdendo mais ou menos em torno de 40 milhões de imposto, se fosse liberar o manejo somente aqui na região da Mures, sem cortar o norte lá, né? Em outubro de 2013, realizamos audiência pública sobre o manejo e cultivo da araucária, proposta pelo vereador Vani Schurman. Este conceito de manejo, com cuidados que todos vocês fazem, me deu em 1986 o Prêmio Nacional de Ecologia, o primeiro do Brasil, que eu ganhei da Fundação Roberto Marinho, CNPq, deputado, por cortar árvores. Por cortar árvores. Mas mais importante do que isso, por plantar árvores. Cortar e plantar. Com cuidado com a fauna, com a flora, tudo aquilo que nós estamos acostumados a fazer. E isso foi evoluindo. E esse manejo virou 3 Globo Rural, 2 Globo Ecologia, 1 Globo Ciência, 5 Globo Repórter, prêmios internacionais, até uma reuniãozinha que teve aqui em Joinville, do CONAMA, que eu estava presente, e aí votaram, sem quórum do CONAMA, uma resolução suspendendo o manejo por 1 ano. Nunca foi proibido, foi suspenso por 1 ano. Essa suspensão dura 12 anos. 1 ano para que os órgãos ambientais baixassem normas. Há 28 anos atrás, eu era diretor do IBAMA e fui chamado no Rio Grande do Sul para explicar por que uma tal da Lei Alborello era um erro. Foi uma lei feita no Rio Grande do Sul, não sei se alguém lembra, chamada Lei Alborello, que proibia o corte de árvores. Essa lei, deputado, gerou o maior desmatamento da história do Rio Grande do Sul. E teve que ser revogada. Porque é tão simples, vou falar para vocês, agricultores, vocês vão me entender. Galinha, boi, porco, jamais vai entrar em extinção, porque tem sustentabilidade. E o que quer dizer sustentabilidade? Tem uso econômico, tem resultado social, que é o dinheiro e o emprego, e, portanto, tem equilíbrio de população ambiental, porque você cuida. Quando retira-se um desses elementos, que é o econômico, você destrói a sustentabilidade, e isso está escrito não por vocês nem por mim. O governo gastou, nos últimos 13 anos, num programa chamado Programa Ecológico de Longa Duração, que é o PELD, que pesquisa só a araucária há 13 anos.
E os estudos do PELD, um livro de 300 páginas, de todos os pesquisadores do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, concluíram pela mesma coisa. A araucária sem manejo vai à extinção, porque é uma floresta sem haver perturbação, ela não consegue ter sua regeneração. Por isso que a gente vê as florestas antigas cada vez mais antigas. É possível manejar a araucária, não é difícil, é possível plantar e cortá-la, é legal fazer isso, e no caso da floresta plantada, o decreto 6660 de 2008 já autoriza todos a cortarem as árvores adensadas sem precisar estar em alinhamento. Se os senhores querem que a árvore plantada sejam só aquelas plantadas em linha, publiquem isso numa portaria valendo a partir de agora. Mas não penalizem nós que plantamos em adensamento há mais de 50 anos de maneira aleatória. Isso é um crime com o agricultor que anda no mato colocando o peãozinho. Então, o decreto federal 6660 permite isso. A lei complementar 140 dá o poder aos estados e municípios. O Código Florestal ficou bom em alguns aspectos em relação a isso e complementa a Lei da Mata Atlântica. A Lei da Mata Atlântica está capenga, é verdade, porque os vetos foram criminosos. As pessoas que sentaram com a gente induziram o presidente a vetar, mas dá para arrumar. Mas sobrou alguma coisa lá de maneira complementar, e o que nós precisamos é de boa vontade, de compreensão e, principalmente, que a ciência seja respeitada antes da ignorância generalizada. Muito obrigado. Nós queremos trabalhar. Eu acho que nós temos que ter direito de fazer alguma coisa no terreno. Se nós não puder fazer nada, como disse o senhor ali, ó, nós temos que abandonar tudo. Isso é uma herança que a gente ganhou dos pais, mas nós queremos trabalhar em cima da terra. Nós não queremos estar pagando INCRA, que chegou 30 dias ali, passou um dia, você paga a multa. Então nós queremos ter o nosso direito de nós mandar no que é nosso. Agora nós não mandamos mais no que é nosso. Então, muito obrigado a todos. Hoje, o presidente da Câmara de Vereadores de Lages, Vânio Schurman, agendou nova audiência pública, que possibilita novamente essa importante discussão e espaço para autoridades competentes exporem seus estudos e viabilidade sobre o manejo e cultivo da araucária. Quero dizer o seguinte, precisa a consciência nossa, a hora que for liberado para tirar 50 pinheiros por hectare, não tire 500. Que tire os 50, obedeça o que for analisado. Não vão tirar, daqui a pouco nós bancamos querendo abraçar tudo numa vez só. Eu confesso que fui cético até 1º de janeiro. Eu fui cético com relação aos nossos deputados, representantes de Santa Catarina, que conhecem bem o problema e que, por mais que tenham feito até o momento, não fizeram o suficiente. E só me torno crédulo agora de que alguma coisa vai mudar, porque nós temos um novo governo, temos um novo ministro do Meio Ambiente, e aí eu gostaria de pedir aos nossos colegas agricultores, produtores rurais, que acreditem e que façam realmente aquilo que o prefeito disse, obedeçam quando conseguirmos isso, quando conseguirmos fazer esse manejo, que o façamos de uma forma consciente. Meu nome é Telmo Palma Souza, eu sou produtor rural por tradição e médico por profissão. Eu acho que as manifestações do vídeo foram autoexplicativas, tiveram muita felicidade, o Dr. Schneider, o professor Hess e aquele senhor produtor e madeireiro se expressaram com uma manifestação espontânea e muito feliz. Então, nós estamos vendo que fomos submetidos a um enxovalhamento ao qual nós não merecemos. O produtor rural tem que ser respeitado, porque o agronegócio é que está sustentando esse país. Então, nós produzimos carne, proteína nobre, nós produzimos soja, maçã, enfim, produzimos produtos de excelente qualidade e merecemos ser tratados como pessoas que
que diminui a fome que se assola nesse mundo. Eu peço aos órgãos ambientais que tenham mais atenção com o produtor rural e essas mentiras, essas falácias que nós vivemos de que a Mata Atlântica é 7% e que o Brasil está desmatando e tal, os satélites da NASA vieram aí e desmentiram tudo. E não tem país com maior propriedade, com maior tecnologia, e nós temos que acreditar. Não é no Google, não é no satélite da NASA que disseram que o Brasil tem 7,8% de terras agriculturáveis e temos 66% de floresta. Então, essa balela das ONGs, muitas ONGs pagas pela Noruega, pela Dinamarca, brasileiros a serviço de capitais estrangeiros, isso não pode mais continuar. Esse governo agora do Bolsonaro criou a luz no final do túnel. E o que nós queremos, ou cortamos o pinheiro, ou vocês nos pagam para manter o pinheiro que está na nossa propriedade. Padamita mira jajani bajani bajana paravana.